Mas o que é essa tal de eletrização que você fica se confundindo, hein? Não sabe ainda não? Fique aí que a gente vai descomplicar a física com Suquita. Sem muito arrodeio, bora lá falar o que é eletrização. Eletrizar um corpo é a gente pegar esse corpo neutro e fazer com que ele fique positivo ou negativo, ou seja, carregá-lo eletricamente. Então, eu tenho um corpo neutro. Primeira coisa, um corpo neutro tem cargas? Tem, um corpo neutro tem cargas. A diferença é que a quantidade de cargas negativas dele vai ser igual à quantidade de cargas positivas. Então, se alguém chega para você e fala, um corpo neutro não tem carga. Não, ele não tem carga em excesso. A quantidade de carga positiva que ele tem é o mesmo que a quantidade de carga negativa. Tranquilo? E como eu faço com que ele fique carregado positivamente ou negativamente? Então, o que é que eu preciso fazer? Tira prótons. Não, eu não tenho como tirar ou colocar prótons. A única pessoa que consegue sair, a única entidade que consegue passear pelos cantos é o elétron. O elétron pode sair de casa e o próton fica trancado dentro de casa, porque ele está trancado no núcleo. Ninguém sai ali do núcleo, não. Então, se uma pessoa fica eletrizado positivamente, é porque eu peguei esse corpo aqui e perdi elétrons. Então, perdeu elétrons. Então, se ele perde elétrons, ele fica com mais cargas positivas do que negativas. Então, o excesso de cargas vai ser positivas. Então, não é que ele não vai ter carga negativa. Ele vai ter mais cargas positivas do que cargas negativas. Então o contrário vai ser para eu carregar negativamente, né? Para eu carregar negativamente, eu preciso fazer com que ele ganhe. Ganhou elétrons. Esse Ezinho aí é elétron, né? Então, se ele ganhou elétron, ele vai ficar com muito mais elétrons do que cargas positivas. Beleza? Então, ele vai ganhar elétrons, ele fica muito mais negativo. Então, ele continua tendo cargas positivas, mas o saldo ali, ele tem mais negativos, mais cargas negativas, mais elétrons do que prótons. Então, aqui, isso é a eletrização. É a gente fazer com que o corpo ganhe ou perca elétrons, fazendo ele ficar carregado negativamente ou positivamente. E aí, a gente chega a alguns processos. Como a gente vai conseguir fazer com que esse corpo fique carregado ou positivamente ou negativamente? É aí que entra os processos de eletrização. Nos processos de eletrização, geralmente a gente vê 3 tipos. Eletrização por atrito, por contato ou por indução. Então, rapidamente, eletrização por atrito é nada mais nada menos que a gente pegar 2 corpos, esfregar, atritá-los, e um vai acabar ganhando elétrons e o outro vai acabar perdendo. Então, o corpo que perde elétrons, esses mesmos elétrons vão para o outro corpo que vai ganhar. Então, um fica positivo e outro fica negativo. Por exemplo, se eu atritar uma lã com isopor, atritei, a lã vai acabar ficando positiva e o isopor vai acabar ficando negativa. A lã acaba ficando positiva e o isopor vai acabar ficando negativo. Por quê? Lembre, tanto a lã quanto o isopor têm cargas positivas e negativas. O que aconteceu foi que saiu alguns elétrons da lã, então ela ficou mais positiva do que negativa, e esses elétrons foram para o isopor, então o isopor ficou mais negativo do que positivo. Como é que eu vou saber se a lã vai ficar positiva ou se a lã vai ficar negativa? Existe uma tabelinha chamada uma tabela de uma série triboelétrica. Essa tabelinha é feita experimentalmente e ele vai dizer qual o objeto que tem mais facilidade para ganhar ou perder elétron. Tranquilo? Pronto. Eletrização por atrito. Por contato eu vou fazer o quê? Só encostar. Geralmente eu faço com condutores. Por exemplo, vou mostrar aqui a situação que geralmente acontece. Eu tenho 2 condutores, digamos que sejam condutores iguais, 2 esferas de raios iguais, e eu vou tocá-las. Então, tenho esses 2, eu vou tocar as 2 aqui agora. Lembre, essa, digamos, tem uma carga de mais 8 microcoulombs e essa tem uma carga de 2 microcoulombs. Calma, microcoulomb é uma unidade de carga.
Então, toquei. Na hora que eu toco, o corpo, os elétrons ficam achando, a carga, né? Ficam achando que isso daqui é um corpo só. Então, ele mesmo que se redistribui. Então, aqui, se eu tenho mais 8 com menos 2, eu tenho um total de quanto aí? Mais 8 com menos 2 dá 6. Então, ali no total, eu tenho mais 6. Quando eu separar elas novamente, o que é que vai acontecer? Quando eu separar elas novamente, ela vai se distribuir igualzinho. A gente disse que são esferas iguais. Então, se a gente tinha mais 6 no total, vai ficar mais 3 para um lado e mais 3 para o outro. Veja que no final elas ficam com a mesma carga, ou seja, se as duas vão ficar positivas ou as duas vão ficar negativas. Beleza? Aí a indução é o quê? Veja, digamos que eu tenho um corpo neutro aqui. Esse daqui é um corpo neutro. Pronto, esse é um corpo neutro. Lembre que o corpo neutro tem cargas positivas e negativas lá. Se eu aproximo, por exemplo, um corpo carregado negativamente aqui, o que é que vai acontecer? As cargas negativas desse corpo neutro vão acabar sendo repelidas e vão vir para esse canto. E as cargas positivas, no caso, vão se acumular mais para aqui, para esse lado. No caso, esse lado vai ficar mais carregado positivamente, justamente pela deficiência de elétrons. Então, veja que eu consegui eletrizar, veja que eu consegui separar as cargas usando a indução. Ah, o processo é só esse? Porque se eu afastar esse condutor aqui, vai voltar como era antes. Daqui a pouco você vai ver bem mais aprofundado como acontece esse processo de indução. Então, a gente já viu esses 3 processos de eletrização: atrito, contato e indução. Então, para você entender melhor o processo de eletrização por atrito, o que a gente vai fazer agora é ver a eletrização por atrito na prática. Então, vem aqui para baixo. Ó. Vamos pegar um canudo e um guardanapo e atritá-los. Quando a gente atritar, o canudo tem uma facilidade maior de adquirir cargas negativas. Então, o canudo vai ficar eletrizado negativamente. Já o guardanapo vai ficar carregado positivamente. Então, vamos atritar os dois agora e vai haver essa separação de cargas. Claro que a gente não vai conseguir ver, mas é assim que vai estar logo após a eletrização. Então, agora, com o canudo e o guardanapo, vamos atritá-los. Então, enquanto eu estou atritando, o canudo tem mais facilidade de adquirir uma carga negativa e o guardanapo adquire uma carga positiva. Então, veja só onde a gente vai chegar. Coloquei o canudo agora eletrizado e vou aproximar a minha mão, que está neutra, do canudo. E o que é que vai acontecer? Minha mão neutra vai sofrer uma indução, uma separação de cargas e vai atrair o canudo. Então, olha só. E veja que quando eu aproximo a minha mão, olha o que vai acontecer. O canudo vai sofrendo uma certa atração, porque a minha mão está neutra, mas as cargas estão sendo induzidas. A parte aqui da ponta do meu dedo fica positiva e atrai o canudo que está carregado positivamente, como a gente está vendo. Agora vamos atritar o outro canudo e deixá-lo carregado negativamente e vamos repelir os dois. E agora veja que os canudos, marcação vermelhinha aqui, vão se repelir. Ó. Porque eles têm a mesma carga negativa. Então, o que foi que aconteceu aqui no nosso exemplo? Tínhamos, primeiro, o canudo eletrizado negativamente. E o que foi que a gente aproximou? Aproximamos nossa mão. A mão estava carregada, positiva ou negativamente? Nenhuma. Nossa mão estava neutra. Então, a mão estava neutra e houve uma separação de cargas. Então, essa parte da mão, por indução, ficou um pouco positiva e as cargas negativas se afastaram mais. E aí sim, a mão, sendo neutra, vai atrair o canudo. Então, o canudo gira se aproximando da mão. Isso porque vai haver uma força de atração. E isso prova que o canudo está eletrizado. E na segunda parte, a gente pegou o canudo eletrizado negativamente e outro canudo que também estava eletrizado negativamente. Então, o que é que a gente tinha? Esse primeiro canudo eletrizado,
o segundo canudo também com a carga negativa, e aí eles passaram a se repelir. Então, o canudo se afastava do outro. Então, mostra que realmente os dois estavam eletrizados com a mesma carga e, por isso, se repeliam. Isso mostra a eletrização por atrito na prática. Então, agora a gente já viu processos de eletrização por atrito, contato e por indução. Agora, vamos tentar entender melhor como é essa eletrização por contato e por indução. Na eletrização por contato, digamos que eu tenho um corpo neutro aqui e eu vou encostar, eu vou tocar com um corpo de carga Q. Então, toquei o corpo neutro, o corpo com carga Q. Veja que os dois aqui ó, não tem carga, aqui tem carga Q. Toquei os dois, no total vai ter uma carga Q. Quando eu separar, cada um vai ficar com... Esse agora fica com Q sobre 2. E esse vai ficar com Q sobre 2. Então, agora meu condutorzinho está com uma carga Q sobre 2. Ah, esse é um 9 ou um Q? É um Q. Então, agora eu pego esse meu condutor e vou encostar com esse meu outro corpo que está neutro. Isso daqui já é outro corpo neutro. Então, toquei... Esse tinha Q sobre 2, agora ficou com quanto? Q sobre 4. E esse com Q sobre 4. Por quê? Porque antes eu tinha Q sobre 2 com 0, então no total tinha Q sobre 2. Toquei, quando eu separei as duas, cada um ficou com metade. Se esses condutores forem iguais, como a gente está considerando aqui. Então agora eu pego esse mesmo condutor azul com carga Q sobre 4. E o que é que eu vou fazer? Vou tocar com esse outro condutor neutro. Então, toquei com ele, a carga total ali vai ser Q sobre 4. E quando eu separar os dois, cada um vai sair com metade. Então, esse sai com Q sobre 8 e esse com Q sobre 8. Então, eu quero que você entenda o quê? Se eu tenho um corpo eletrizado com carga Q e eu vou sair tocando em várias esferazinhas neutras, fazendo uma eletrização por contato, meio que se essas esferas forem iguais, esses condutores forem iguais, eu vou acabar somando ali a carga total e dividindo ele sempre por 2, nesse caso. Lembre, no link aqui da descrição abaixo, tem um PDFzinho, deixei uma questão e deixei o resumo do que a gente está vendo aqui hoje, para você estudar rapidinho, dar uma revisada e treinar. Vai lá que tem uma questãozinha dessa, de eletrização por contato para você treinar. E a indução? Você tinha me dito que a indução não adiantava. Eu vim aqui com minha carga negativa, fazer a separação de cargas, né? No caso, os negativos para cá. E aí aqui vão ficar os positivos. E se eu não fizer nada, porque eu posso afastar esse outro condutor e não vai acontecer nada. Quando eu aproximo um condutor, eu venho aqui e ligo um fio até a terra. É o chamado fio-terra, o aterramento. Quando eu faço isso, esses elétrons estão aqui, vem um caminho que pode passar, porque aqui ele não pode vir por essa haste porque é isolante. Então, ele vem por aqui, os elétrons fugindo, porque ele está sendo repelido por esse condutor aqui já carregado. Então, os elétrons vão fugindo. Então, eles vão fugindo. Esses elétrons daqui vão embora. E aí, não é que todos os elétrons vão embora, alguns vão embora. E aí, esse corpo fica carregado mais positivamente. E aí sim, na hora que eu afasto esse condutor daqui, esse corpo vai estar mais positivo do que negativo. Então, posso dizer que ele vai estar carregado positivamente. E assim, a eletrização por indução. Vou até fazer aqui agora mais uma questãozinha com vocês dessa parte de eletrização. E é justamente essa parte de tocar as esferazinhas na eletrização por contato. Então veja aqui o que a gente tem. Tem-se 5 esferas idênticas, uma carregada eletricamente, com carga elétrica Q, e as outras eletricamente neutras. Então eu tenho uma com a carga Q, uma está com Q, e as outras 4 estão neutras, ó, neutra, neutra, neutra e neutra. Colocando-se separadamente a esfera eletrizada em contato com cada uma das outras esferas, então separadamente, a carga final dela será quanto? Então veja, estou com ela aqui com carga Q. Toquei aqui nessa, cada uma vai ficar com quanto? Q sobre 2, Q sobre 2. Depois eu venho com essa mesma esferinha que agora está com carga Q sobre 2 e vou tocar nessa.
Aí elas vão se dividir a carga pela metade. Então, essa foi Q sobre 4 e essa Q sobre 4. Peguei essa que agora está com Q sobre 4 e vou tocar na outra neutra. Q sobre 8, Q sobre 8, não é a metade? Toquei agora a que está com Q sobre 8 aqui, Q sobre 16 e Q sobre 16. Percebeu? Então, a resposta final, a carga final que essa minha esfera vai ter, vai ser quanto? Letra C, Q sobre 16. Porque ela vai perdendo, ela vai sendo tocada com as outras esferas neutras e a carga fica total, então vai ficar a carga que ela tem mais a carga da neutra que é 0 e depois elas se dividem igualmente por 2, já que as esferas são iguais. Então, essa foi a questão. Lembra de pega esse link aqui, joga, compartilha para os seus amigos, se inscreve no canal e lembra de ativar o sininho para receber notificação, para receber os novos vídeos. Beleza? Então é isso. Então digamos que algum perdeu, algum ganhou. E olha o que vai acontecer. Ok, não aconteceu nada. Então, vou conseguir fazer uma atração. Então olha só. Ok, cancela essa parte na prática, viu?